Moçada! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cara e Coroa! E, gente, no vídeo de hoje a gente está trazendo uma salada de macarrão que o nosso convidado é especialista, passou a receita pra gente e eu vou tentar reproduzir na nossa versão. E se não der certo, a culpa é de quem? Do convidado. Porque aqui a gente não testa a receita antes, então A culpa é de quem passou. E ó, a nossa salada de macarrão vai ser feita com tomate, tanto tomate seco, pelo sabor e também pra beleza, tomatinho cereja, bacon que a gente processou para ele fritar bem fritinho, ficar bem crocante, queijo parmesão ralado para fazer o molho, cheiro verde, cenoura, frango, castanha de caju para fazer também o molho, que a gente vai fazer em substituição ao creme de leite. A gente vai fazer um creme de castanha de caju, cebola, rúcula, alho e um pouquinho de banha de porco para poder fritar o frango. E eu vou deixar vocês conversarem e vou começar a receita. E eu já vou começar hoje o seguinte, não sai daí, gente, porque o assunto hoje interessa a todos, é um assunto interessante. Nós estamos aqui com nosso convidado Gabriel e sua mãe Isabel. Gente, e olha, eu já vou começar assim, já curte esse vídeo, já compartilha, porque eu tenho certeza que você vai amar esse assunto. Gabrielzinho, se apresenta aí pro povo, para esse povo lindo. Quem é você, Gabriel? O que você faz? E do que você veio falar, Gabriel? Fala pro povo. Você vai falar sobre o que aqui com a gente? Porque você já deu uma receita. Se vai prestar, a gente vai descobrir. Gabriel, mas a culpa é de quem? Da cor? Vamos botar a culpa da cozinheira. Você tinha me apoiado falando que a culpa era do Gabriel. Não, Gabriel, eu apoiei ela. Então, Gabriel, a culpa é sua. Fala aí, Gabriel, para o povo saber quem é Gabriel. Então, eu sou Gabriel, filho da Isabel, que é uma mãe maravilhosa, né? Eu vim aqui, né, para poder estar conversando sobre um assunto que eu convivi por toda a minha vida, aprendo a conviver até hoje, né, que é o TDAH. Que hoje a gente veio debater um pouco sobre esse assunto e nada melhor do que estar com pessoas que estavam presentes na minha vida e que acompanharam de perto tanto o meu progresso, né, com tudo, né, e tanto todos os desenvolvimentos que eu tive durante a minha vida, né, cotidiana. Então, nada melhor do que vocês estarem aqui para tentar conversar. Né? E a superação, né, também que eu tive durante todo esse processo. E a Isabel, por quê, gente? A mãezona, uma grande profissional que acompanhou o Gabriel e que, assim, foi a base, né, Gabriel, para você, porque correu atrás, né, Bela? Fala aí, Bela, como foi esse processo aí? Eu quero saber o seguinte, como que tu descobriu? Quando? Como foi isso? Como foi esse processo? Bom, o Gabriel, ele já apresentava algumas dispersões dentro da nossa própria casa, né? E a gente, com essa vida agitada, de trabalho, de trazer o sustento para casa, você percebe, mas precisa de alguém chegar e falar bem assim, olha, eu estou percebendo tal coisa, né? E na escola que o Gabriel estudou, os profissionais que estavam trabalhando com ele sempre estavam percebendo uma dispersão, um tempo maior para realizar a atividade, fugindo dos assuntos, né, Gabriel? Disperso. E os profissionais sempre atentos, mas na época não era muito debatido, né, Chile, esse transtorno. E nem outros transtornos. Mas assim, a escola se analisava e quando a escola falou assim, olha, está apresentando característica de dispersão, procura um profissional para avaliar o Gabriel, assim nós fizemos, né? Nós levamos o Gabriel para uma terapeuta e que trabalhou com o Gabriel durante alguns anos, né? E nada melhor do
Gabriel para falar para vocês como ele se sentia dentro do contexto familiar, dentro do contexto escolar, com as amizades dele, como que ele se percebia dentro desse contexto com o transtorno TDAH. Fala aí, Gabriel, então. Quando eu era criança, né, eu percebia que quando eu fazia algumas atividades que eram relacionadas a tarefas de casa, ou coisas parecidas, assim, relacionadas a isso, eu sentia muita dificuldade em concentração, porque na minha cabeça eu queria, na verdade, não estar ali naquele momento daquele lugar. Na minha cabeça eu queria estar jogando bola, eu queria estar fazendo alguma coisa totalmente diferente. Só que sempre quando eu ia me explicar, que era algo de muita importância, eu nunca fixava, porque minha cabeça normalmente estava em outro local. Então a professora às vezes explicava as coisas para mim. Falava. Você entendeu, Gabriel? Entendi, professor. E não tinha entendido nada. Só que eu não entendia. E agora faça, Gabriel. Então eu sempre olhava para começava e eu olhava para a professora. Eu tenho muito isso na minha mente, que eu sempre ia iniciar e olhava para a professora, como se fosse professor. Eu não conseguia realizar a atividade, eu não conseguia prestar atenção no que você falou. E ela me explicava novamente, eu me esforçava. Aí às vezes eu pegava a primeira parte. Quando chegava menos no meio do processo, minha cabeça já ia para outro local, já fugia. Né? Então, quando a professora falava, você entendeu, Gabriel? Não. Então, eu falava, entendi. Eu iniciava a atividade e não terminava ela mais. Aí ela, não, Gabriel, você é assim, sabe? Vamos fazer, vamos terminar. Beleza, vou explicar de novo, explicava de novo. Aí eu eliminava a primeira parte, eu tenho muito isso. Eu eliminava a primeira parte do ensino e prestava atenção agora na segunda parte. Só que quando ela falava, você entendeu? Eu entendi. Só que eu ia iniciar de novo, eu já havia esquecido a primeira parte da atividade. E eu só lembrava da segunda. Ela, Gabriel, a gente fez, você sabe iniciar. Eu iniciava, ela iniciava, aí eu lembrava da segunda parte. Essa parte eu sei. E eu ia finalizar. Então era sempre desse jeito a dificuldade. Então eu sempre tive muita atenção dos professores perto de mim, né? E eu sempre me via como uma pessoa diferente. Mas né? E você percebeu isso, Gabriel? Eu quero entender assim. Eu acho que essa pergunta é mais para você, Isabel. Quando que você percebeu que ele... Porque assim, são dois filhos, né? Caminhando num ritmo totalmente diferente na escola, né? Na educação. Em casa também, né, Bela? Em casa também, né? Bela para os íntimos, tá? Então, assim, o ritmo era totalmente diferente. Como foi a idade? Dá para você falar assim, cara, a idade, eu tinha tantos anos, ou na série tal, na época era série, né? Na série tal, caiu a ficha que eu não estava conseguindo acompanhar. Teve uma virada de chave? Sim, teve. Foi na quarta para a quinta série, tanto que até eu tive ajuda, né? Alguns professores comunicaram até minha mãe também. E eu tinha muita dificuldade porque eu via que todo mundo progredia e eu não. E eu fiz com que eu ficasse mais recolhido, né? Um pouco mais na minha. Então meio que às vezes eu evitava até normalmente nos reforços, né? E eu evitava ir nos reforços porque eu tinha certeza que às vezes a professora ia brigar comigo. Tipo, poxa, eu estou tentando falar para você. E naquela época não era tão compreendido essa questão do TDAH. E eu já tinha medo de vir alguma coisa, isso, uma repreensão. Então aí eu sempre, em vez de ir para a sala de reforço, que no caso era no colégio que a gente ia, eu ia, falava que ia ao banheiro e não voltava mais, não queria mais voltar, porque eu sabia que se eu mostrasse meu caderno para a professora e ela visse que não tivesse nada, ela ia ficar muito brava comigo e eu ia ficar mais assim, então eu fugia desse período. Aí foi quando avisou meus pais
sobre a minha dificuldade e tudo mais, e minha mãe foi correr atrás de tudo isso. Né? Você me mostrou há pouco uma carta da escola, né? Em que série você estava quando você recebeu aquela carta? Isso já era mais novo, se não me engano foi na segunda série. Segundo ano. Segundo ano no Stay. Uhum. Segundo ano no Stay. E eu lembro que foi no SOI, eu lembro da entrevista também que eu tive com a psicóloga do SOI. Aí ela me mandou escrever uma carta para os meus pais e ela falou, né, que eu tinha como se fosse, contava bastante histórias e eu tinha muita dificuldade de aprendizado nessa carta, eu tinha escrito, no caso da segunda série, e sempre, todas as vezes eu tinha que estar com a professora auxiliando do meu lado, né, e ela falava também que, nessa carta, disse que eu tinha como se fosse, imaginava as coisas, né, tipo, Vamos ver essa criava carta, Gabriel, a gente pode ler? Pode. A gente pode ler para o pessoal ver Pode. como que era a situação, gente. Belinha, você tem, não tem? Eu vou pegar aqui. Deixa eu só bater aqui e aí vocês... Pode pegar lá, Pode pegar, Gabriel. Gabriel. Eu vou bater aqui e aí vocês veem a carta. Eu não sei onde eu coloquei no celular. Olha aí, gente. Mais ou menos assim, tá? Esse hoje eu vou ter meu celular. Você vai achar. Então, nessa época dessa carta, né, a escola já fez indicação do Gabriel vir para o terapeuta. E a gente já conectou com esse profissional e o profissional começou a trabalhar com ele. Essa é a carta. Gente, você vai bater aí, Bela? Vou, meu amor. Então vamos esperar só um pouquinho, Bela, porque ela vai bater aqui e a gente já lê a carta. Vamos lá. Bom, então, Belinha, lê a carta que o Gabriel recebeu do SOI, né? Uhum. Senhores pais, o aluno Gabriel é um aluno que vai manifestando comportamentos dispersivos durante a aula e na realização das tarefas. Esse comportamento leva à lentidão para a realização das tarefas. A concentração do aluno durante a aula é mínima, precisando chamar a atenção do mesmo várias vezes na mesma aula. Por mais interessante e criativa que seja a aula, ele se distrai com muita facilidade. Para a realização das tarefas, quase sempre recebe acompanhamento individual da professora, conta muitas histórias, alguma parte de algo é real e outras partes não. O seu relacionamento com os colegas e com a professora é ótimo, sabe brincar bem e conversar. Sempre tem muitas histórias para contar. Assim, sugerimos uma avaliação do Gabriel. Solicitamos nos comunicar o andamento do nosso pedido. Então, depois que eles mandaram essa carta, né, eu tive que fazer um movimento de voltar na escola, para eles saberem o passo a passo, o que eu tinha tomado de providências com relação a esse contexto, que era um contexto sério. Né? Foi onde a gente foi fazer um tratamento na clínica, né? Um tratamento não, um acompanhamento com a terapeuta, nessa fase aqui. E você sabe, Chico, que muitas vezes, né, os pais nessa correria, muitas vezes se camuflam como preguiça. Decora, na época, né, vamos decorar. E o Flavinho, o irmão dele, o mais velho que ele, sempre dando assistência nos estudos, né? Eu chegava, olhava os estudos dele, mas sempre assim, é a preguiça. Né? O Gabriel está preguiçoso para estudar. A gente não tinha essa visão, né? Esse conhecimento todo que a gente tem hoje. Isso fez a família toda sofrer, né? Nossa, nós sofremos muito, o pai sofreu, eu sofri. Se nós adultos sofremos, imagine o Gabriel. Como que você, Gabriel, se sentia no meio dos seus colegas dentro da sala de aula? Eles antenados, respondendo tudo, a tempo e a hora, fazendo. Foi um sofrimento para você isso aí? Foi um sofrimento.
Foi bastante, na verdade. Porque eu vi o desempenho dos alunos, dos meus colegas, entendeu? Porque, poxa, eu convivia com eles e via que as notas deles eram boas, entendeu? Eram boas. E eu sempre via, cara, como é que eles conseguem? Qual é o mecanismo que eles têm que eu não tenho? Porque realmente eu não tenho um mecanismo, né, de ter essa atenção. Você não tinha, Eu né? realmente não tinha, Você é não isso que eu tô tinha. falando. Só que eles tinham um mecanismo que eu não tinha, né? Que complicava o ensino, né? O aprendizado, né? Na verdade. Então eu me sentia muito mal. Eu sempre me senti muito mal. Tinha períodos que minha mãe me colocou no reforço que eu tinha medo de ir pro reforço. Bastante. Eu falava, cara, não vou chegar lá e não vou dar conta de aprender. Entendeu? Eu vou chegar lá e vou dar conta de aprender. Eu aprendia, entendeu? Não aprendia tudo, né? Mas aprendia, né? O mínimo que eu conseguia absorver, né? O máximo, na verdade. No seu No ritmo, meu né? ritmo. Era o máximo, né? Era o meu máximo, no caso. E mínimo para os demais, mas foi muito bom esse ensinamento no reforço e tudo mais, mas era complicado, a diferença era grande. Você vê seus colegas, pelo menos eu equiparava, assim, olhava e falava, caramba, os meninos vão e eu não, os meninos vão e eu não. E eu já com medo de chegar em casa e falar, mãe, eu não consegui. Ou então, tipo, mostrar, como eu falei, mostrar a atividade para a professora ficar triste, entendeu? E é complicado. Aí acaba que você fica para baixo, você fica mais para baixo, a autoestima abaixa bastante. Né? Mas agora... Bela, eu lembro. Gente, eu tô falando que assim, Gabriel é sobrinho, então estudava na mesma escola que nós trabalhávamos, né? Um tempo o Gabriel estudou, eu presenciei a angústia da Isabel, quando não conseguia ter retorno, saber o que está acontecendo. Como ela mesma falou, não era muito falado, ninguém sabia muita coisa sobre isso, né? Então, assim, era taxado como preguiçoso, né? Desleixado, só quer saber de brincar, voador, né? O Gabriel ia lá pra casa, a gente jogando e Gabriel no mundo da lua. Ela acabou de me tentar, por que você nunca me falou? Olha só, né? Ou seja, todos nós temos um pouco de responsabilidade, né? Então, assim, na verdade... Isso vai sinalizando, né? Exatamente. E aí, eu vi a angústia da Isabel, mas também vi a alegria dela quando conseguiu o tratamento e Gabriel começou a evoluir. Ou seja, gente, existe solução. Existe solução. Não é o fim do mundo, não está tudo perdido, não tem, para tudo, eu falo que até para a morte tem solução, porque senão Jesus não tinha mandado Lázaro sair do túmulo, não é verdade? Ô, gente, quando eu falo, para tudo tem uma solução, só não para a morte, até para a morte, porque se não tivesse, Jesus não tinha mandado Lázaro sair do túmulo. Aliás, um monte de gente que ele ressuscitou, não foi só Lázaro não. Mas fala aí, Belinha, fala das suas angústias e fala das suas alegrias. Sim. Então, vendo o Gabriel, né, nesse limbo, né, de perspectivas e que retroagiam, né, e a gente vai, Gabriel, e o Gabriel não conseguindo, o que a gente percebeu, né? Na 7ª série, Chile, foi um divisor de águas na vida do Gabriel. Ele ia para a escola com um amigo meu, ele já estudava em Braslândia, né, no Rodeador. Então, esse amigo meu falou bem assim, olha, não tem condições, o Gabriel, ele está muito disperso, eu chego para buscá-lo, tenho que tocar, né, para ele entrar dentro do carro, o que está acontecendo com o Gabriel? Aí eu falei bem assim, gente, já busquei terapia, já recebeu alta, ainda continua, né? Aí eu falei bem assim, não, então agora vamos para o profissional mais, né, de competência para lidar com a situação. Aí eu levei ele no neuropediatra, onde fez o P300, né, que esse P300 é um exame para ver a parte cognitiva, né, medir a parte cognitiva da pessoa, e deu anormal.
Já anota aí, gente, o nome do exame. P300? E o profissional que você busca é o neuropediatra. E o neuro, ele vai indicar outros profissionais, né, para validar se realmente a pessoa tem ou não o TDAH. E uma vez validado o TDAH, é para sempre. Então a pessoa tem que lidar com isso diariamente, né? Então, nós buscamos o neuropediatra e o Gabriel começou a fazer, inclusive, o uso da Ritalina. E naquela época, Gabriel, fala aí como é que você se sentiu e o que o pessoal falava sobre essa medicação, que não era tão usada, né? Como era um tema muito pouco aprofundado, muitas pessoas não sabiam o que era o TDAH ainda, né? Então, quando o pessoal soube que eu estava tomando Ritalina e tudo mais, aliás, para mim foi muito bom, porque quando começou do dia para a noite, eu falei, caramba, estou prestando atenção nas coisas. Você percebeu isso, Gabriel? Você teve essa percepção? Tive, eu avisei que meus Legal. pais na mesma hora. Eu falei, caramba, pai, estou conseguindo captar, estou conseguindo fixar porque foi tudo muito novo para mim. Eu falei, caramba, olha só, tal, português, matemática. Ele estava começando a vir informação, né? Aí fui pegando, foi melhorando, né, e tudo mais. Só que aí eu tive um pouco de impasse em relação ao medicamento, né? Porque aí eu tomei o medicamento, aí o pessoal da minha família e outras pessoas souberam também que eu estava tomando o medicamento. E as pessoas falavam, tipo, cara, você está tomando um remédio que é controlado, tal, e tem que tomar cuidado, vai prejudicar você e tudo mais. E eu comecei a ter medo. Caramba, vai me prejudicar. Caramba, isso pode me fazer mal. Né? Então, imagina uma criança que não sempre anda no mundo da lua e do nada começa a prestar atenção nas coisas e você acaba reparando o que realmente os parentes estão falando, seus amigos estão falando. Então, comecei a prestar atenção que realmente aquilo não seria legal para mim, Então, decidi, depois eu acho que de uns 4 meses ou 5 meses de tratamento, se eu não me engano, eu decidi querer parar, mas com medo. Tanto que na época eu até menti pra minha mãe, né? Até feio falar isso. Mas eu até menti pra minha mãe. Foi estratégia que você utilizou para sair desse medo também. Exatamente. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu não tô conseguindo fazer atividade física direito, não tô conseguindo me movimentar legal nas atividades, então eu comecei a arrumar desculpa para poder suspender a medicação, por medo do que as pessoas estavam dizendo pra mim. Aí eu lembro que eu estava numa festa junina, eu falei pra minha mãe, eu vou decidir suspender, não quero. Tá bom, então liga para o doutor responsável pelo seu tratamento e eu comuniquei, ver o que ele vai te dizer. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui, liguei para ele, né, porque eu tinha o número pessoal dele, ele deixava a gente ter acesso a conversar diretamente com ele. Aí eu liguei para ele e falei, ó, doutor, tal, tô querendo parar com tratamento e tudo mais. Ele falou, mas por quê? Eu falei, é porque eu tô me sentindo assim, tô indo fazer atividade física, aquela mesma conversa. Aí eu falei para ele que queria suspender e ele falou para mim, Gabriel, tudo bem, pode suspender, mas tenta fazer algumas coisas que ajudem você a poder evitar esses esquecimentos, ajudar a fixar melhor nas atividades que você tem diárias, porque não acontece só na sala de aula, né? Acontece isso na vida toda, né? Então, ele começou a falar essas coisas para mim, linka algumas coisas e faça uma atividade física. Aí eu falei, não, beleza, eu vou fazer uma atividade física e vou tentar fazer com que isso melhore, né? Então eu mesmo tomei consciência, falei, cara, eu tenho isso, e eu preciso arrumar um meio para que isso... Qual era a sua idade nessa época? Lembra? Não lembro, eu estava na 12 anos. Mas ainda era uma criança. Era. Ainda era uma criança. Só que fixou isso nessa conversa com o doutor. Eu lembro como eu falei com ele. Ele começou a organizar estratégias para não estar esquecendo as coisas. Exatamente. Para o estudo. Exatamente, tanto para o estudo e tudo mais. Então, eu era muito esquecido das coisas.
eu sempre tinha mania de pegar algumas coisas e deixar em cima da mesa. Eu colocava em cima da mesa alguma coisa, eu vou passar por aquilo ali e vou lembrar que eu tenho que pegar outra coisa. Então eu começava Ó, gente, as arrumar estratégias. estratégias. Então presta atenção nas estratégias que o Gabriel agora está falando, o que ele fez para poder lembrar, porque é muito sério. Gente, é tão sério que o Gabriel, quando eu fiz o convite para ele vir, ele ficou preocupado. Ele falou, tia, mas e se eu esquecer do assunto, se eu voar e as pessoas vão achar que é descaso? Eu falei, cara, seja você, simples assim, não é, Gabriel? É isso aí. Fala, Gabriel, quais as estratégias você usou que a gente pode estar ajudando muita gente, você? As estratégias que eu utilizava era, no caso, eu sempre andava com algumas coisinhas, né? Tanto que no meu quarto era cheio de coisas, era um paninho jogado em tal local. Eu sabia que se eu olhasse para ele, eu poderia lembrar de tal coisa. Né? Às vezes eu colocava uma coisa no bolso, eu botava um peso no bolso, como se fosse alguma coisa, poderia ser qualquer coisa. Eu colocava uma coisa no bolso, normalmente quando eu ia para casa da minha avó, botava uma coisa no bolso, mais pesada, aí eu saía da casa da minha avó para fazer outra coisa. E eu tinha que pegar alguma coisa na casa da minha avó, então, para evitar que eu esquecesse alguma coisa, eu andando, eu sentia que tinha alguma coisa no meu bolso. Então eu botava a mão no bolso, tem alguma coisa aqui. Quando eu botava a mão, eu falei, caramba, o negócio lá na casa da minha avó. Então eu voltava, pegava, era isso que eu preciso. Né? Só que muitas das vezes não funcionava também, porque a gente tenta, entendeu? A gente tenta. É difícil sozinho, É difícil sozinho. Né? Então eu tentava fazer essas coisas, né? Eu linkava algumas coisas que eu colocava na mesa, alguma coisa que eu colocava no bolso, né? Ou pegava a chave do carro, chave de casa, coisa parecida. Eu sempre tentava linkar o que eu queria pegar. Só que eu não vou dizer que era 50% de acerto, né? Mas eu tentava fazer com que isso minimizasse, né? Essas coisas. E a outra coisa foi fazer atividade física, né? Que minha mãe me colocou, fui no hipismo na época. Sim. Também. Eu fui fazer hipismo, né? E fiquei muito com isso na cabeça, de fazer atividade física. Tanto que passou alguns anos eu saí do hipismo, né? Aí eu fui ao colégio, fiquei ao colégio, né? E depois fui pro jiu-jitsu, né? Aí foi quando eu realmente vi que melhora realmente a atividade física. Hoje eu sou, né? Hoje eu vejo que melhora muito a condição, na verdade a condição mesmo de evitar que o TDAH fique muito lá em cima, porque o TDAH ele é uma falta de dopamina cerebral, né? Então meio que quando você vai fazer uma atividade física, né, você entrega uma dopamina, né, pra gente, tanto que eu vou pro jiu-jitsu, meio que eu anulo tudo e eu só estou naquele período, só no jiu-jitsu, na luta, então meio que eu já, é um exercício de focar uma coisa só. Então quando eu voltei, né, eu saio do jiu-jitsu, então eu consigo ali mais, como é que eu posso dizer, vincular isso, tanto o esporte, para ter mais fixação naquilo que realmente eu gosto, tanto nas coisas do dia a dia. Então já era uma atividade física que me ajudava a ter mais atenção, vamos dizer assim, de entrega do dopamina e jiu-jitsu, eu fico mais tranquilo em relação ao meu dia. Nós ouvimos a Isabel falar como mãe, né? Mas a Isabel é uma profissional da área da educação, né? E como profissional da área da educação dela, o que foi feito? O que acontece? Na 7ª série, né, quando ele fez o tratamento com o neuropediatra, eu fui à escola do meu filho, cheguei lá, tive uma reunião e fiz uma palestra com todos os profissionais que trabalhavam com ele, até quem não trabalhava, né? Eu fui explicar o que era o transtorno, como lidar com o transtorno e é assim, gente, a gente fala, muitas vezes a gente pega um laudo, leva para a escola e quer que a escola, né, minimize tudo para o aluno. E não é bem assim. A criança ela tem que passar por todas as atividades normalmente. Ela não alcançou, aí vem o trabalho, vem o reforço, vem uma prova oral, uma avaliação de marca X, vem uma avaliação de uma forma de uma apresentação no teatro. Então, assim, existem várias estratégias que a escola pode estar fazendo para ajudar essa criança, né, e o adolescente. Então, eu fui na escola,
e eles me acolheram. Eu fui várias vezes, né? Deixei registrado em ata o que eles poderiam fazer para ajudar o Gabriel. Só que no final do ano, o que acontece? Ficou em várias matérias e veio a reprovação na 7ª série. E quem tem que proteger os filhos? Os pais, né? E eu falei, o Gabriel já estava com uma baixa estima. Uma reprovação na 7ª série, eu fiz essa leitura como profissional da área que não ia ser bom para ele. Aí eu voltei na escola e conversei com o diretor, com toda a equipe da escola, e eu falei que sempre estive na escola para cobrar os registros do que a escola estava fazendo para ajudar o meu filho. E eles não tinham meu registro. A partir do momento que eu fui lá, que eu dei a palestra, eu ia em todas as reuniões e cobrava. E daí? Né? Tá pronto abaixo. Mas o que a escola está se movimentando como? E eles, na época, né, eles abriram um novo conselho de classe, e nesse conselho de classe houve a aprovação do meu filho. Que foi que eu tenho esses professores no meu coração, porque eles ouviram a voz de um mãe e de um adolescente que não ia ser bom para ele. Né? Gabriel, você sabia que estava sendo reprovado? Você sabia? Ou sua Na mãe 7ª ficou série? sabendo? Você sabia que estava sendo reprovado? Que sua mãe estava nessa luta por você? Eu sabia que eu tinha tirado notas ruins nessa época, eu estava bem triste, porque os professores não cooperavam, na época do dia 12, tá falando, né? Sim. Que os professores não cooperavam, não ajudavam Porque eles não tinham conhecimento, né? da causa, né? Aí eu sabia que poderia reprovar com certeza. Eu falei, caramba, se eu provar isso daqui, eu sabia que eu já poderia ficar triste, porque eu imaginava meus pais, né? Tem todo um peso, né, gente? Poxa, eu me sentia muito culpado, lógico, porque você tenta, na verdade não é que você não é capaz, é que eu tentei até onde eu consegui, né? entendeu? Aí a gente vê, né, Isabel, a importância. Mas eu quero que você fale. Qual a importância da família nesse sentido, sabe? Porque você teve, né? Você teve um apoio, né? Você tem um irmão mais velho, né? Eu perguntei para ele como que era o relacionamento e eu quero que ele fale para vocês como foi isso, a família, como foi essa ajuda, como você se sente, como você se sentiu e como você vê isso hoje mais maduro, né? Porque quando você é criança tem muita coisa que passa e você não percebe, mas lá na frente começa a vir recapitulando, né? Oi, eu tive um apoio, por isso hoje eu sou isso, por isso hoje eu consegui isso. Fala aí pra gente, Gabriel. Eu tive a ajuda de tanta gente que se eu for falar vai levar o vídeo inteiro. Nossa, foram anjos, né? Então, uma das pessoas que me ajudaram também foi a Tixi, né? Do Fortino. Me ajudou bastante, tanto no período do rodeador. Meu irmão também, cara, meu irmão teve uma paciência de... Meu irmão é super paciente, eu vou falar pra vocês, né? Eu comprovei isso depois que eu comecei a me entender que como eu era como criança e como ele convivia comigo. Então ele era muito paciente comigo, ele me ajudava nas atividades de casa, do colégio. Então ele era uma pessoa muito boa para mim, né? Foi fantástico meu irmão na minha vida. A importância, né, Gabriel? E meus pais também eles viam e tentavam. Né? Então eu até falei que no caso da minha mãe, ela tentava com reforço. Às vezes eu chegava em casa, tem tarefa para fazer, eu tinha medo de fazer tudo errado, aí por acontecer de eu errar nas atividades, aí meu pai falava, tem sim, aí meu pai pegava, aqui, tem tarefa, cadê a agenda? Eu nem anotava na agenda, acabei de lembrar disso. Eu não anotava as coisas na agenda. Eu não anotava, aí eu assinava um quadro, mas eu anotava. O que a gente estava falando mesmo? Esqueci. Sobre o apoio que você recebeu. Aí eu fui receber apoio do meu pai. Meu pai também lutou comigo bastante na mesa para poder fazer atividade e tudo mais.
né? Na adolescência, Minha o pai mãe foi um também. divisor de águas. Nossa, meu pai ficou em cima muito, Muito, muito mesmo. Tanto que fui estudar próximo dele para ele ver o meu progresso, ver se está dando tudo certo, né? E outras inúmeras pessoas. Minha mãe nem se fala, minha mãe correu atrás disso tudo, né? Pra mim, meu pai. Aí é que a gente vê, né, a importância da família, do investigar, né, dela, não de julgar, mas vocês correram atrás, vocês foram atrás de profissionais competentes para ajudar o Gabriel, né? E, na verdade, ajudar toda a família, porque isso é um prejuízo para a família inteira, quando você deixa à vontade, não. Isso passa. Se não tiver um acompanhamento, não passa. O prejuízo é grande lá na frente. E assim, Gabriel não teve prejuízo. Gabriel não teve prejuízo. Retardou um pouco, mas quando a chave virou, Gabriel voou, né, Gabriel? E isso se deu exatamente no ensino médio, né? E Gabriel tem vários anjos, ele é um anjo, mas anjo Gabriel, mas tem vários anjos, né? Ele já citou o nome da Chile, que é minha sobrinha. Nós tivemos também a Cláudia, né? Que é a esposa do tio dele, que na época o Gabriel começou a fazer o ensino médio em Braslândia, e ele chegou para mim e falou: mãe, me coloca em outra escola, porque aqui vai continuar com as matérias e eu não vou assimilar, tá difícil. Aí eu, não, vou dar um lugar de novo pro meu filho, né? E a Cláudia, a filha dela, estava estudando no SESI. E lá era ensino médio articulado. O que acontece? Tinha a prática pela manhã e à tarde eram as matérias comuns, física, química, matemática, né, biologia. E nessa época, eu lembro que o Gabriel deu um boom no ensino, no estudo, que ele me chamava para ir para as reuniões. Então, estava lá o boletim com 8, com 7, com 9, em algumas matérias 10, e eu, Que alegria! que superação! Que alegria! Esse menino, que alegria! E assim, exposições, porque ele fazia automobilística, né? E ele colocava o carro do André também te ajudou muito, colocava lá o carro e ele fazia apresentação, BMW, né? Apresentava tudo. Então, assim, no ensino médio foi que o Gabriel foi se reconhecer como aluno, né? Que ele se reconheceu como uma pessoa capaz, potente, né? E explica como era o ensino médio lá, Gabriel, no SESI. No caso, quando eu estudava em Braslândia, vou voltar um pouco de Braslândia, porque é como se fosse aquele mesmo ensino, de estar sempre na frente do quadro, sair da sala e estudar, né? Porque era algo que já era bastante difícil para mim. Isso não funcionava para Não você, funcionava né? para mim, Isso. entendeu? Então, foi quando eu falei, putz, eu não vou dar conta aqui. Tanto que quando chegou, acho que no segundo mês que eu estava em Braslândia, cara, não tinha desempenhado nada nas matérias. Nada. Aí eu pedi para meus pais para poder ir lá pro SESI. Aí eu falei para meus pais, eu falei, quero ficar. Aí eu falei, poxa, vamos lá, vamos mudar você de novo, tal, porque eu vivia de colégio em colégio, né? Vivia de colégio em colégio. Aí foi quando a tia Cláudia falou, conversou que lá era bom por conta disso, tinha um curso técnico e tudo mais. Não tinha vaga. Não tinha vaga, E exatamente. a Cláudia arrumou a vaga. E a tia Cláudia arrumou uma vaga pra mim. Cláudia, você é fantástica! Tia Um beijo pra tu! A tia Cláudia foi fantástica, eu vejo ela de novo, chega e enche os olhos pra poder falar dela, é fantástica. Aí ela falou que conseguiu a vaga pra mim, né? Realmente a turma estava cheia, eu lembro. Aí eu fui pro ensino médio e tinha um negócio muito legal do ensino médio do articulado no SESI, porque a gente tinha um curso técnico pela manhã e tinha o ensino médio durante a tarde. E eu tinha escolha, né, que era redes automobilística. Eu pedi automobilística. Aí eu fui até com meu pai, eu disse, pai, vamos ver junto e tal. Aí eu fui e vi aquilo tudo, meu Deus, os carros, o motor, fiquei pirado naquilo. Eu falei, rapaz, aquilo lá é fantástico. Aquilo lá é muito, muito legal. Aí eu escolhi a automobilística. E o que acontecia? Eu ia para a aula pela manhã, né, pela automobilística,
E de tarde, as matérias que iam se desenvolvendo no ensino médio, eles traziam também um pouco da ideia da automobilística também para dentro de sala de aula. Então, querendo ou não, já é um link de uma coisa que eu gostava pra caramba e já trazia pra dentro de sala. Aí eu tipo, caramba, isso é massa, caramba, isso é massa, nossa, que legal. Então eu ficava sempre muito fascinado por aquilo. Putz, tem ligação com aquilo, putz, tem ligação com o motor, pô, tal potência. Então a gente sempre ficava ligando uma coisa ou outra, porque foi quando minhas notas começaram a melhorar. Aí foi quando realmente ligou a chavinha, no ensino médio realmente ligou a chave muito, porque eu falei para meus pais, eu falei, ó, tanto que eu ficava na casa morava com a minha mãe, aí eu decidi morar com a minha avó na época, e todo dia de manhã, você vê à vontade, né? Todo dia de manhã eu mesmo acordava, ninguém me acordava, né? Eu já ia lá, tomava um banho, me organizava e fazia questão de estar 8 horas, 7h30, 8 horas lá na frente da porta do Só Senai. faltava achar alguma coisa que você realmente se encaixasse. Isso, exatamente. Aí foi o que aconteceu, eu entrar e já sair para aula e professores elogiando na aula de automobilística, professores achando bom também lá no ensino médio. Então foi fantástico para mim, né? Para mim foi um grande momento, o ensino médio foi um grande momento. Cara, E quem deu de presente esse ensino médio para ele foi a vovó Lourdes, que foi um anjo também. que coisa Ela linda. puxou todo o ensino médio dele, Olha que era a legal. versão completa. Ele ficava praticamente o dia todo no SESC. Então, Chile, no ensino médio, né, ele teve essa superação e quando ele saiu do ensino médio, não faltou emprego para o Gabriel. Você saiu com uma carta de... Eu saí com Vou falar da superação ali. 2 cartas. Na verdade foi mais de uma carta que teve de professores indicando. Então sempre o telefone estava tocando lá na casa da minha avó, tipo, oh, tô precisando de alguém. Então sempre o pessoal ligava devido às notas que eu tinha na automobilística. Ele foi que eu trabalhar fazia. em empresas, né, de automobilismo. E o Senai, ele indicava, né, uma pessoa que fosse de referência. Ainda Eu existe sempre- esse trabalho no Senai, no SESC? Ainda Sim, existe? Existe. Olha que legal, Com gente, é certeza. bom saber, né? Sim, Lá sim. tem cursos profissionalizantes, assim, você se perde de tanta coisa que tem. E assim, você precisa perceber o seu filho, qual é a área, porque o Gabriel, quando criança, voltando lá na fase de criança, o Gabriel era muito apaixonado por pecinhas pequenas. O presente que a gente dava para o Gabriel, que ele pedia era Lego. Então ele fazia o seguinte, a gente dava, ele montava todo o que tinha ali nas instruções, aí vinha com o avião. Aí, olha aqui, mãe, consegui. Nossa, Gabriel, você conseguiu. Aí ele voltava para o quarto, no outro dia ele já vinha com as peças desconstruídas e fazia uma nave, sabe? Ele sempre foi muito assim de peças pequenas. E também na infância, teve uma pessoa que ajudou muito o Gabriel, que foi o tio Gil, né? Porque por ele ser, assim, muito... Ele não tinha paciência, ele não esperava o tempo das pessoas, tudo tinha que ser no tempo dele. Então, assim, muitas Isso vezes o Gabriel. a gente perdia a paciência com ele, a gente pegava, não, Gabriel, sabe? Então, assim, o tio Gil também foi um divisor de águas, a vovó Lourdes, né, que proporcionou todo esse ensino médio para ele, a Cláudia, que conseguiu lá, a Cláudia conviveu com a gente, o Gabriel na infância, né, que conviveu, nós moramos juntas, né, no mesmo lote. A gente teve a Shirley, que lutou pelo Gabriel na hora que ele ia ser reprovado. Então, assim, foram vários anjos, né? Gabriel, eu sei a idade que o médico entrou. Você falou que com 12 anos, não é? Mais ou menos? Vocês procuraram a ajuda de um profissional mais competente. Quando ele saiu? Ou ele não saiu? Ou você tem essa assistência até hoje? Como que é isso? Você faz esse tratamento? né? Você voltou? Sim, eu voltei porque estava acontecendo de novo, né? As mesmas coisas, no caso a dispersão, né? No caso estava bem difícil, né? De trabalhar, né? Porque querendo ou não, eu perdi um pouco o foco no trabalho, muita dispersão no trabalho.
em casa também, porque querendo ou não, o TDAH faz um cálculo absurdo para poder, que nem a gente acorda, eu acordava pela manhã, às vezes tinha uns pratinhos para lavar em casa, normal, né? Aí eu fazia um cálculo na minha cabeça que isso ia levar horas, eu ia perder o tempo do trabalho, para poder trabalhar, e eu tipo, deixava, aí acabava que tipo, pô, a minha esposa não achava legal e tudo mais, aí brigava comigo, isso sem eu estar fazendo tratamento, no caso. Foi uma das coisas que eu comecei a perceber. E no trabalho também. No trabalho, eu pessoas falando, cara, você está com pouco trabalho, por que você está atrasando? Está rendendo pouco. Por que você está atrasando esses trabalhos? Aí eu comecei a falar, cara, realmente, por quê? Aí eu comecei a me analisar um dia. Falei, vou analisar um dia. Eu fazia o meu trabalho, levantava e conversava com um funcionário, tal. Você não quer falar o quê? Depois voltava, sentava de novo, aí ia no banheiro. Sentava, voltava de novo, aí ia na pia. Sentava, voltava de novo. Comecei a perceber que eu não estava parando num lugar só, né? E o pessoal falando comigo, às vezes até as pessoas que trabalham comigo me dando informação e eu não captando novamente. Aí eu chegando em casa, esse foi o outro ligar de chave. Eu chegando em casa, aí foi quando minha esposa, que eu amo demais a Luana, ela me ajuda bastante. Maravilhosa! Amo muito. E ela percebeu que tipo, eu sempre deixava as coisas por fazer dentro de casa também. Então eu estava deixando as coisas por fazer dentro de casa, no trabalho, né, em tudo. Totalmente disperso. Totalmente, porque eu deixava tudo por fazer, literalmente. Aí ela me botou na parede e começou a falar comigo, você está deixando isso. Aí eu conversando com ela, olho no olho, e ela falando, aí daqui a pouco eu comecei a fugir, eu já estava olhando para outra direção, ela falava, Gabriel, você entendeu? Aí eu falei, realmente, para não Começou tudo de novo. Eu, tipo, sim, entendi. Tipo, com medo de levar uma repreensão. E ela falou, né? Nesse dia ela falou, e o que eu falei? Nossa. Aí eu fui explicar, ela falou, você não entendeu o que eu falei, você não presta atenção em mim. Aí foi aquela. Aí eu falei logo, certeza. Voltou tudo de novo. Né? Voltou tudo de novo. Aí foi quando a gente ficou meio assim, lá em casa, meu sócio também estava assim comigo, aí eu fui pro trabalho, fiquei pensando, cara, eu preciso voltar a fazer o tratamento, porque isso está prejudicando a minha vida de novo. Né? Gabriel, você, na sua profissão, a sua profissão exige atenção, não é? Sim, muita atenção. Muita atenção. Fala para o pessoal, qual é a tua profissão hoje? Eu sou técnico em prótese dentária. É um trabalho mais artístico, né? A gente faz escultura, né, de dentes, né? Os dentistas fazem a moldagem, me encaminham e eu construo uma prótese para esse paciente, né? E essa prótese é encaminhada ao dentista e é cimentada na boca do paciente. Esse cara é muito bom no que ele faz. Então, assim, só para vocês perceberem que, assim, é inteligente, né? Só precisou de um empurrão, né? E ainda precisa, né, Gabriel? Precisa. Sim, falando ainda da precisa. cabeça, você buscou o profissional. Aí eu busquei o profissional, né? Aí eu falei todo o meu histórico para ele quando era criança, falei também tudo que eu passei. Tipo, parar o tratamento, o doutor falou, como assim você parou o tratamento? Eu falei, por conta disso. Ele falou, não, você não pode parar o tratamento assim e tal. Eu falei, mas naquela época não tinha informação. Eu falei, mas não para, vamos voltar, você vai se sentir melhor. Tá bom, eu falei, não, beleza, vamos lá. Aí ele foi, prescreveu, né, a medicação, e eu aquela, né, tipo, será que vai ajudar mesmo? E eu fui lá, né, comprei. Aí foi quando você chegar, ele falou, quando você chegar na farmácia você já tomou uma na hora, tomou um medicamento na hora, tá bom. Pedi uma água pra menina, tomei e voltei a trabalhar. Nossa, foi como se fosse um clarear, assim, né. É tão rápido assim o efeito? É rápido? No primeiro dia eu falei, meu Deus, mas foi como se fosse assim, é assim que é ter atenção para as coisas. Meu Deus do céu, eu falei, cara, e eu olhei para
minha bancada, no caso, onde ficam os trabalhos. Eu falei, meu Deus, eu estou levando tanto tempo para fazer essa quantidade de serviço. Não pode. Aí eu comecei, falei, eu preciso terminar isso hoje. Eu peguei, sentei, né? Eu tenho muito de utilizar o fone de ouvido para escutar música, para anular um pouco o meu externo, né? Para mim ficar só. Tanto que no dia eu até falei pro pessoal, foi até no primeiro dia, eu falei, pessoal, ninguém conversa comigo. Aí eu fui e botei o fone de ouvido e cara, foi das 8 até as 6. Eu finalizei todos os casos e foi com eu voltei para casa. Eu lavei a louça. Eu voltei pra casa, lavei a louça, eu organizei a pia, eu organizei a. Eu vou descer remédio pra todo mundo aqui em casa. Aí mas é aquela, você ter um enredo, agora eu tenho como se fosse um enredo para poder, uma rotina, vamos dizer assim, para poder seguir, porque antes eu não tinha rotina, antes a minha esposa, Luana, ela me acordava, eu não queria acordar. Não, tá. Aí eu acordava sempre atrasada, você faz tal coisa, deixava as coisas pra fazer. Hoje não, hoje, caramba, não só muda em questão de atuar, na verdade, em questão de trabalho, dentro de casa, como pessoa mesmo, né? Eu digo, analisar mais, eu Gabriel Felipe, como que eu devo me comportar? Antigamente eu ficava muito retraído, com medo de, esquecer as coisas, conversar com você e não poder absorver. Eu não falava com medo de você falar comigo, eu não absorver e te trazer algum mal. Então hoje eu estou muito mais comunicativo. E Gabriel, me traz uma tranquilidade muito grande. Olha só, quando você é fácil para guardar, memorizar fisionomia, nome, ou você esquece? Não, eu lembro Fisionomia. O nome é complicado. Mas a fisionomia, sim. Hoje é mais fácil você, no meio em que você está, você falar, porque as pessoas que convivem com você diariamente, todas elas sabem. Você não tem medo de falar hoje do teu transtorno. Não, porque o que acontece? Antes de eu fazer, eu voltei o tratamento agora e tenho 5 meses que eu estou fazendo tratamento, foi no início do ano. E antes eu estava com os meninos que eu faço uma atividade na feira do Bushcraft, né? E os meninos sabiam que eu tinha, eu não falei com eles que eu tinha, mas eles sabiam, como se fosse comentavam entre si. O Gabriel, ele é esquecido, ele é tal coisa, ele tem TDAH, eu não sabia disso. Aí quando eu fui fazer o tratamento, eu fui falar pro pessoal, né? Falei, pessoal, tal. Desculpa alguns momentos que eu falei e tudo mais, às vezes eu não prestei atenção e tudo mais, e me abri com eles. Eu falei, eu tô com TDAH, eu tô voltando a fazer o tratamento de novo, e o pessoal falou, que Gabriel, tá tranquilo, cara, a gente já sabe disso, o pessoal percebe com certeza. É importante, não é? E eu acho que isso é importante, Gabriel, porque senão você é julgado de forma errada. Exatamente. Entende? Porque assim, eu sou péssima para guardar nome e fisionomia, tá? Eu sou ruim mesmo. Ou eu tinha muita vergonha, mas hoje o que eu faço? Eu já falo para a pessoa. Nós tivemos a gravação da minissérie. E Esse episódio foi ótimo. olha a cena. Menos de um mês depois, uma das colegas que gravou com a gente apareceu, veio aqui em casa, né? Para nos visitar. E eu já tava quase uma semana avisando pra ela. E ela me avisando, só A que ela Patrícia vai vir falou, aqui em a casa. Patrícia, só que a gente tinha gravado com a outra Patrícia, a Paty. E aí, quando ela chegou, eu fiz a maior confusão, porque as duas se parecem. As duas Patrícias se parecem. Eu mostrei a foto pra ela. E eu abracei ela, mas eu abracei sem jeito. Eu falei, nossa, você já mudou, né? Olha, a outra Patrícia não tinha 2 semanas que ela tinha gravado com a gente. Essa tinha um mês, mais ou menos. Olha a confusão, Gabriel. Abracei e fiquei olhando para ela. E ela começou o papo e tá. E quando entrou nas gravações, eu... Pessoa do céu, olha a confusão na minha cabeça. Eu fui bem clara. Tá? Isso me dá um alívio. Tá entendendo? Olha, eu confundi você com a pessoa tal, porque você parece, porque eu esqueço. Se você me encontrar na rua e eu não falar com você, fala comigo, fala de onde você me conhece, porque o branco
Acontece isso muito comigo. Então hoje, Gabriel, eu tenho avisado para as pessoas, não pessoas que eu convivo muito tempo, não, mas assim, vi 2, 3 vezes, passou daqui a um mês, esqueci. Eu sou do mesmo jeito. Hoje eu comunico as pessoas, né? O tanto que a gente teve uma atividade que eu fiz no final de semana passado, eu falei. Porque querendo ou não, a gente tem como se fosse um hiperfoco, né? O TDAH. Então quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito e está tipo, muito focado naquilo, a gente não consegue prestar atenção às vezes em mais nada. Às vezes esquece de comer, esquece de ir ao banheiro, esquece e vai fazer só aquilo que foi destinado a ser feito. Tanto que eu fiz essa atividade, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E muitas pessoas do meu grupo falou comigo, falou sobre data do novo encontro, falou do que poderia ser feito para a gente viajar para tal lugar, para poder fazer isso, isso e isso. Aí daqui a pouco terminou o dia, aí eu comuniquei com o pessoal, e aí, o que a gente vai fazer? Biel, a gente avisou, cara, você. Eu falei, avisou não, avisou. Eu falei, cara, tal, como assim? Aí outro rapaz falou, cara, sobre as camisetas, a gente poder levar tal coisa. Cara, eu te avisei e tal, é isso. Aí eu tenho que falar pro pessoal, galera, desculpa, porque eu não prestei atenção no que vocês falaram e tudo mais e tal, mas já estou comunicando, às vezes é difícil e tudo mais. Eu sempre tento avisar. E hoje até com as pessoas do meu convívio eu aviso também, olha, eu posso ter o perigo de esquecer, eu posso ter perigo de não prestar atenção no que você está falando. Se eu fugir um pouco o foco, até falei isso com o pessoal do grupo, se eu fugir um pouco o foco, faz assim, que até minha esposa também faz assim, tipo, faz assim que eu vou me ligar de novo e vou perguntar. E sempre quando for falar, né, tipo, terminou de falar, pergunta, você entendeu? Entendeu? E pergunta pra mim se eu entendi. E manda eu repetir. E manda eu repetir. Porque muitas vezes eu falo que entendi, mas não entendi. Isso, não entendeu mais nada. Aí eu preciso... Só entendi pra me livrar dessa pressão, isso, né? Aí vira um alívio pra mim. O Gabriel, e o relacionamento com a esposa? Ela consegue entender, ela estuda o seu caso, porque assim, se a pessoa não consegue, não entende o TDAH, traz muito problema para qualquer qualquer tipo de relacionamento, né? Vocês conseguem lidar com isso tranquilamente? Consegui lidar tranquilamente. Antes, né, quando aconteceu aquelas coisas ruins no início, antes de procurar tratamento, ela até ficou meio sentida, poxa, como é que eu não pude perceber isso e tal? Aí eu falei, não, tranquilo, é isso mesmo, vamos passar por cima disso, agora a gente vamos lidando de outra maneira agora. Agora eu volto a lavar as louças. Isso, exatamente, vamos lidar de outra maneira, entendeu? Aí foi o que aconteceu, né, eu perdi o raciocínio. Sim, Como é o seu relacionamento, o seu Luana, como que ela Ei, lida Luana, com isso. voltou a lavar as louças, né? Voltou a limpar a casa, tá tudo bem. Aí eu perdi o raciocínio de novo. Do seu Sobre o relacionamento. seu relacionamento, como que a Luana lida com o TDAH? Sim. Aí a Luana é bem mais tranquila. Hoje ela tem bem mais jogo de cintura, vamos dizer. Porque, querendo ou não, o Lucas, que é o meu cunhado, ela também conviveu com o TDAH, que o irmão dela é TDAH também. Então ela é especialista. Então ela percebeu. Mais manja. Exatamente, mais uma. Aí hoje ela consegue observar, tipo, as coisas que eu vou tendo no dia a dia. Teve um caso agora, a gente tem muito de colocar uma conversa nada a ver em cima de outra. Né? A gente está conversando sobre isso, eu vou e converso sobre tal coisa. Aí eu falei, Gabriel, o que tem a ver esse assunto com isso aqui? Aí eu até mesmo paro para pensar, é mesmo, né? Tipo, eu volto fantasiando, entendeu? Aí a gente almoçou, eu, o Lucas, né, minha cunhada, e ela falou, Gabriel, a gente vai num restaurante ali e tal, num local, a gente vai comer um salgado, comer tal coisa, num restaurante bem bom. Eu falei, não, vamos nessa. Eu falei, então vamos. Eu falei, mas aí a gente vai agora? Eu falei, vamos. Eu falei, então beleza, então vou organizar a luz ali que tá faltando, pra poder organizar a luz. Aí todo mundo olhou pra mim, Gabriel, a luz? Eu falei, eu vou organizar rapidinho, porque a gente vai agora.
Aí eu botei um assunto que não... Não. Aí a Lona já tipo, tal. Não precisa disso agora, entendeu? Tá, vamos pé no chão, tal. Aí ela meio que já me conhece em alguns momentos, bons momentos. Já, tipo, ela já fala, não, ela mesma já... A importância Já de estar liga. sendo cercado, né, Bela? Isso, A ela mesma importância me de... poda em algumas coisas. Ela tipo, não, tal, não. Aí ela já me organiza, me ajuda a poder entrar um pouco mais na linha. Eu acho que ela é minha esposa, é minha esposa, né? Coisa linda. Ela é a coisa mais linda do mundo, ela é Não, muito paciente. E hoje, né, você está nesse contexto, é um profissional de ponta, né? Tem o seu próprio negócio, a sua empresa. É um empreendedor também, né? Empreendedor, né? Então, Pois é, eu fiz o curso técnico de prótese dentária, aí me aprimorei, né? E tudo mais, e decidi abrir meu laboratório. Foi uma coisa muito boa abrir o laboratório, né? Hoje, poxa, é muito gratificante. Eu amo o que eu faço, muito, porque eu não faço sempre a mesma coisa, eu sempre faço dentes totalmente diferentes para as pessoas de vários tipos, várias idades, né? Então, é super gratificante ver uma ligação do doutor, nossa, ficou ótimo, e eu fico super, nossa, que bom, aí a dopamina tal. Gente, nós vamos deixar o contato do Gabriel, porque quem quiser dentes novos, olha aí a solução dos seus problemas. como chama seu laboratório? O nome do meu laboratório chama Planning Prótese Lábio. Muito Que local mesmo? Fica em Águas Claras, né? Fica lá em Águas Claras, né? A gente é uma empresa que já tem 5 anos, que já está aí já no mercado, né? E com clientes fixos há anos também, né? E sempre tendo novos clientes, né? E é sempre bom também receber, né, novos clientes pra gente e tudo mais. A gente vai estar colhendo da melhor forma possível. Tem funcionário bastante para poder também E o seu sócio? ajudar também. E o meu sócio também, o William, é outro que tinha que falar também, que o William também é ótimo, me entende Ele te também, entende, né, me Gabriel? entende também. Ele nem fala quantas vezes eu deixei a chave do lado de fora da porta do laboratório e fui embora. Como que ele chama? William. William, muito obrigada pela sua paciência. Nem falo. Coisa linda. Muito bom, Gabriel. A sua trajetória foi de crescimento, né? Do momento que vocês descobriram o tratamento, você só foi avançando, né? Foi avançando. Tirando o tempinho que você resolveu ficar sem o remédio, mesmo assim você não parou, né, Gabriel? Não. Sentiu um momento de, opa, tenho que retomar. E olha que legal, porque a maturidade também vai chegando, né? Vai chegando a maturidade, você aprende a se perceber, né? Isso é muito legal. Aprender, opa, peraí, agora eu me percebo. Porque muitas vezes, quando você é criança, adolescente, você não consegue perceber, né? E nem fazer com que as pessoas percebam. Muita avaliação, né? Não é? E aí, quando a maturidade vai chegando, e você vai ver, Gabriel, que vai melhorando cada vez mais. Principalmente quando é uma pessoa como você, com esse desejo de crescer, com esse desejo de ser diferente, no sentido de ser melhor para você mesmo, né? O Gabriel estava me falando que assim, eu perguntei, você é competitivo? Ele falou, não, mas eu sou aquela pessoa que eu sempre quero melhorar, eu quero ser melhor para mim mesma, né? Está sempre melhorando, como se diz, rompendo limites, mais ou menos isso. E outra coisa, Shirley, eu né, como mãe e o pai, como pai, quando a gente pegou o laudo, né, que configurou todo o TDAH, a gente não pegou esse laudo para servir como bengala para o Gabriel. O Gabriel tem isso, coitadinho. A gente não fez isso com ele. Por quê? Quando a gente ficou com pena das pessoas, principalmente do filho, a gente baixa ele pro menos. Ele vai pro menos. E a gente não fez isso com o Gabriel. Tá aqui, o problema tá aqui. O que a gente vai fazer com isso aqui? Né? É aquele famoso, posso fazer uma limonada. Né? Com limão eu faço uma limonada. E o Gabriel, ele nunca foi baixado pro menos. Ele vai, você consegue dar conta. Você dá conta, né? E a força de um pai, o tanto que é importante essa força, né? Que o Gabriel carrega. E a gente não ter a pena. Não tenham pena de ninguém. Se tiver pena, baixa pro menos. Vai, você consegue, você dá conta.
Tá vendo, gente? Ouçam a voz de uma mãe e de uma profissional na área da educação, uma profissional muito competente. Eu tenho muito orgulho dela, assim, e eu vejo que o tanto que isso te fez crescer também, Nossa. né, de ser mais sensível. Olhar para os meus alunos. Exatamente. E assim, a gente estava ali na sala conversando e eu falando que ela é muito delicada, ela é muito ponderada, né? Porque ela não atropela a gente, eu atropelo todo mundo, eu saio, e eu tá vendo que a mão gesticulando o tempo inteiro, ela sempre numa paz, numa paciência, numa firmeza, que você fala, tá acontecendo alguma coisa. Mas ela é assim. E Gabriel, graças a Deus por essa pessoa na sua vida, né? E muitas outras, mas ela foi a base, né? E o seu pai, claro, eles foram a base para você poder subir, crescer, porque o teu olhar foi rápido, né? Você teve um olhar atento. E assim, Bela, como mãe dela, fala para as mães que estão passando por essa situação, que não sabem ainda, viram algo diferente, mas não detectaram ainda, na verdade, detectaram algo diferente, mas não sabem o que está acontecendo. Com um olhar de mãe, fala para essas mães o que fazer. Então, quando perceberem, né? Porque muitas vezes quando a gente vê, escuta esses relatos aqui, quando a gente olha para a criança, qualquer coisinha, já é o TDAH, né? Não é isso. A gente tem profissionais da área e é importante a gente ficar atento, porque senão a criança sofre, né? O Gabriel, mesmo tendo essa base toda, né? Esses estímulos que a gente foi, os profissionais que foram trabalhando com ele sofreu muito. Então não deixe para depois, gente. Coloque um olhar de amor para a criança, não só para a criança, para você. Se você também tiver um pouco dessas características, né? Procure ter um olhar de amor também para você. Onde eu posso, qual for a ferramenta que eu possa buscar, né? Para eu me sentir mais leve, mais confortável naquilo que eu estou sentindo, né? Então, fiquem atentos aos filhos, gente. Não deixem eles sofrerem, porque é muito, pesa, né, Gabriel? Pesa. Gabrielzinho, fala você agora. O que você pode falar para os adolescentes, para as crianças? Você foi criança, passou por esse processo todo. Eu falo hoje, na verdade, eu acho que você pode falar para os adolescentes. Eles vão conseguir te entender melhor, que estão passando por uma situação parecida com a sua, mas não encontraram ainda uma solução. Porque você encontrou, né? Você encontrou. Eu falo que assim, não é uma solução de estar tudo resolvido, não, mas você poder ir resolvendo as coisas, né? Não, o TDAH não te para mais, entende? Ele não te para mais. Então, assim, você sabe do problema, você sabe do transtorno e você sabe como saltar, né? Hoje você sabe como resolver as coisas. Então, fala como essas pessoas podem ser ajudadas. Uma das coisas que eu sempre falo, e eu falo para mim mesmo, você é capaz de realizar as coisas, independente de suas dificuldades, né? Isso eu falo pode falar para qualquer um, pode ser uma pessoa que seja um cadeirante, ele tem suas dificuldades, mas ele alcança também algo muito grandioso também. A gente pode ter força para poder ser o que a gente quiser. Mas uma dica que eu sempre dou avalie, no caso, se você tiver realmente TDAH, procure um profissional. E para mim, eu acredito que você deve perceber o que você tem mais aptidão. Eu sempre tive a aptidão a realizar com coisas mais pequenas, eu sempre gostei de trabalhos minuciosos, né? Então, tenta ver o que você tem de melhor a oferecer e traga isso para a sua vida. Quando eu falo trazer isso para a sua vida, é trazer realmente isso para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu cotidiano, né? Traga isso para você, que você vai ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Não seja forçado a fazer o que os outros estão pedindo. Se autoavalie, vê o que você tem de melhor, que você pode trazer isso
pro resto da sua vida e tocar sua vida com tranquilidade, independente das suas dificuldades, com TDAH ou não, seja sua dificuldade com qualquer outro tipo de coisa, né? Então, essa é a dica que eu tenho para dar. Eu quero parabenizar, né, cara? Porque assim, Isabel, Gabriel, muito obrigada, porque vocês foram assim, a intenção do nosso canal, o objetivo, o nosso foco é trazer informação que seja útil, sabe? Trazer um assunto que seja sempre, a gente fala de utilidade pública, né? Esse assunto é de muita utilidade pública, né? De muita utilidade. E muita gratidão, nossa, que coisa maravilhosa poder conversar com vocês. Eu tenho certeza que muita gente vai poder ser ajudada, entende? Esclarecida, ou pelo menos, Gabriel, assim, dar acordar, opa, deixa eu buscar uma ajuda. E a realidade também, né, Shirley? Por exemplo, a gente não trouxe conceitos técnicos. Não. A gente trouxe a realidade, o dia a dia de uma pessoa, né? Quantas vezes ele esqueceu o assunto aqui? Agora. Quantas vezes? Ih, me perdi. Perdeu o celular. Foi buscar o celular, cadê meu celular? Não sei onde está. Então, assim, é isso aí. É a vida real. Olha, Gabriel, olha, eu vou deixar a Camila apresentar. Meu Deus do céu. Não, está cheirando. Eu fui acrescentando aqui no meio da conversa de vocês algumas coisas que eu não apresentei, né, no início, porque eu realmente esqueci. Ó, Gabriel. Eu esqueci, obrigada. Que foi a ervilha, coloquei um pouco de mostarda de Dijon também no molho, para dar um toque ali mais, como é que se diz? De acidez? De acidez. E agora vou estar servindo vocês, né? E, gente, de quem é a culpa se não prestar? Do Gabriel. Mas não tem jeito, né? Fica lindo, nossa. Vou servir vocês. Então vamos lá, vamos ver, né? Ui, água na boca. Nossa. Gente, tem uma galera do outro lado das câmeras só esperando. Só esperando A gente desligar. para falar sobre um conteúdo e saborear a receita. Exatamente. Vou colocar um pouquinho que é só pra gente experimentar, mas não se enganem não, viu? Que vai todo mundo comer lá fora depois. Só pra ver como que tá. Só pra começar, né, Camila? Só pra abrir o apetite Essa mesmo. entrada. Nossa, eu tô salivando. Gente, tô salivando. Que ideia. Camila, é bom lembrar que esse macarrão é de arroz, né? Eu até esqueci. Esse é um macarrão sem glúten, tá, gente? É um macarrão de arroz. Esqueci desse detalhe, eu até ia mostrar a embalagem pro pessoal, mas eu já joguei fora. É da marca É da Urbano. Urbano. Eu acho que é a marca assim, mais fácil de você encontrar do macarrão de arroz, tem quase em todos os mercados. Até mercadinho de bairro eu já vi essa marca. Eu sou terceira. Gente, eu tô vendo que eu acho que eu tô em desvantagem. O pessoal aqui olhando. Tô vendo. Está lindo esse tomate seco. Tomatinho seco. Gente, Então, baba aí, galera, baba aí. Tá muito Chega, vamos lá, chega. eu já coloquei o azeite do tomate seco. Eu usei o azeite do tomate seco, né? Ótimo. Mas tá pra quem preparado. quiser mais azeite, tem aqui Meu também. Deus, Gabriel, a receita é sua. Então vamos lá. Algumas modificações, mas A base é dele. olha, vamos. Nossa, ficou uma delícia. Bem, obrigada pela receita. Isso com certeza vai fazer parte do nosso cardápio do almoço de vez em quando, viu? Muito gostoso, muito. Eu vou falar, eu falei pra sua mãe que eu nunca tinha feito uma salada de macarrão. Sério? Eu já tinha ouvido falar, já tinha visto alguns videozinhos, mas nunca tentei pra fazer. Tá entendendo? Nunca liguei pra fazer. E, cara,
Cara, Ficou uma delícia. nossa, gente do céu, ó. Delícia! Eu falei mesmo, gente. Essa ideia. Menina, muito obrigada. Você sempre arrasa. Você sempre arrasando. Já dá o joinha. Tem muita gente esquecendo de dar o joinha. Gente, dá agora o joinha. Joinha! Aquele dedinho que fica assim pra cima. Compartilha esse vídeo. E curte muito. Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho das notificações para vocês estarem recebendo sempre que a gente postar um vídeo novo, viu? Porque esse assunto é muito sério e muito bom. Então, compartilha mesmo, porque isso é caso de utilidade pública. Tia Bela, Biel, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo papo, por todo o conhecimento que vocês passaram pra gente, para as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. Obrigada, obrigada, obrigada de verdade, viu? Gratidão é nossa, né? Vocês abrirem esse espaço, né, para a gente vir contar um pouquinho da nossa vida, né, do nosso cotidiano, né, Gabriela, da nossa história. Então, gente, esse é o vídeo dessa semana. A gente espera que vocês tenham gostado muito e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo Beijo! e tchau, tchau! Tchau, gente!